depois a gente alinha. Só vou ficar chateado contigo que não gravou a minha fala, mas tudo bem. Vou te desculpar, Celso. Um abraço, gente. Bom trabalho. Aí agora você me deixou mal, subsecretário, porque aí o presidente agora não vai nem precisar falar que ele também ficou chateado, mas tudo bem. Já entendi, já entendi. Bem, a gente já está aí com, né, 90 participantes, né? Então, embora não seja o total de inscritos, é um número significativo frente a algumas lives que a gente tem visto. A gente sabe que é um tema aí que está efervescente no setor, né? Ele está tendo muitos contatos. Então, vou passar aí a palavra ao Lucas Calvi, que é o gerente de fiscalização, com quem a gente já conversou algumas vezes, né? Tem conversado, e aí, subsecretário, a gente deixa patente aí realmente essa política que você comentou da nova fiscalização, da nova secretaria. A gente não tem tido nenhuma dificuldade em fazer contato, em ter contato, em conversar, tirar dúvidas, né? Interagir, dar sugestões. A gente tem aí como uma referência aquela questão daquele ajuste CINEF, né, que nós tivemos, acho que 5, 6 reuniões, vai, volta e sobe para Brasília até que se ajustou alguma coisa. Não tem tido essa conversa, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante, né? Nós não somos adversários, nós atuamos aí de forma, acho que solidária, cada um com suas atribuições e responsabilidades. Se me permite, Celso, só completar. Sim, claro. Essa fala é importante, eu agradeço o seu feedback, concordando e corroborando isso, porque, independente do secretário que passa, e aí temos aqui uma parceria muito importante com o atual secretário, Marcelo Altoé, que também segue essa mesma linha, porque, como eu fiz questão de frisar que nós, eu, Lucas, Benício, nós somos auditores fiscais, né? Independentemente do cargo que a gente ocupa hoje, o cargo de gestão, né, que aí é um trabalho extra, né, que a gente se coloca aqui à disposição, nós estaremos aqui independente do secretário que por aqui passar. Então, é muito importante a Receita Estadual estar implementando isso, porque, independente do secretário, a gente segue esse trabalho, porque nós ficaremos por mais 20, 30, 40 anos ainda aqui trabalhando na Receita Estadual, pelos interesses do Estado do Espírito Santo. Então, esse diálogo, essa troca de informações com os setores produtivos, ela é indispensável. Por isso que eu gosto de chamar de nova Receita Estadual, que é o que a gente vem fazendo aí nos últimos 5 anos. Então, independente do secretário que aqui passar, esse é o nosso intuito. Então, mais uma vez, parabéns e aí um bom trabalho a todos. Obrigado, secretário. Lucas, nesse momento a gente passa aí a palavra. Obrigado, Selmo. Bom dia a todos. Obrigado, Tiago, pelas palavras elogiosas. Vamos tentar fazer jus a elas aqui. Então, esse foi um programa de fiscalização, né, que a Receita Estadual começou na virada do ano passado para esse ano, né, com os primeiros trabalhos sendo concluídos na segunda quinzena de fevereiro, né? Então, é algo bem recente. E qual que foi o objetivo da fiscalização, digamos assim, né? Por que nós abrimos essa frente de trabalho, né? E ela culmina com basicamente duas constatações. Primeiro foi recebimento de diversas denúncias narrando e alegando o transporte irregular de mercadorias, de forma que era emitida uma única nota fiscal, porém o veículo fazia várias viagens carregando o mesmo documento, e aí uma das coisas que facilitaria o contribuinte praticar esse tipo de conduta é justamente não ter nenhuma informação que identificasse o veículo ou o transportador na placa, e também no intuito geral de evitar essas operações acontecendo de forma reiterada, sem a documentação fiscal, às vezes uma operação com meia nota, em valor ou em quantitativo de mercadoria. Era algo que a gente percebeu que estava acontecendo e essas denúncias também veio chegando para a gente. Nós preparamos um programa de auditoria para atuar em cima disso e verificamos de fato que as notas fiscais que estavam sendo emitidas, elas não estavam guardando os requisitos mínimos da legislação, principalmente naquilo que estabelece o artigo 530 ZZC, que traz ali a obrigatoriedade para que sejam informados os dados do transportador e do veículo
que está realizando aquele transporte. E aí, por que essa exigência, né? Essa exigência é justamente para que a administração tributária, para que o fisco tenha condições mínimas de combater, de coibir essa prática. Então, minimamente, por exemplo, numa abordagem de trânsito, se eu vejo que aquela nota fiscal está informando uma placa diferente do veículo que está, de fato, transportando aquela mercadoria, já nos acende algum alerta, já há algum tipo de irregularidade que não se traduz aqui simplesmente numa placa informada errada, né? Mas sim em talvez uma nota que já foi emitida ontem, passando pela terceira, quarta vez ali com o mesmo produto, ou às vezes até mesmo com um produto diferente. Então, o objetivo era coibir esse tipo de conduta ilícita, essa prática. E aí sentamos, conversamos, nos organizamos para criar um procedimento de auditoria que fosse o mais adequado possível. Porque quando a gente iniciou as verificações, separando as operações dos contribuintes que estavam deixando de atender esse requisito da legislação, nós verificamos que tinha outros descumprimentos também associados. Por exemplo, muitas notas de entrega de mercadoria sem o CTE, que é necessário na operação, salvo quando o transporte é realizado por conta própria do emitente, sem a emissão também do manifesto de cargas. Então, verificamos que o transporte da mercadoria, como um todo, ele estava recheado ali de irregularidades, desde o não preenchimento das obrigações na nota fiscal dos campos do transportador, até a falta de emissão de conhecimento do transporte e do manifesto de cargas. E aí, numa tentativa de adequar, atacar todos esses problemas ao mesmo tempo, nós optamos por fazer esse desenho de fiscalização. Então, nenhum dos contribuintes foram autuados por falta de emissão de MDFE, nós não fizemos frente junto às transportadoras pela falta de emissão de CTE, preferimos direcionar essa fiscalização aos contribuintes do segmento de rochas ornamentais que estavam vendendo as mercadorias e possibilitando que um transporte também ocorresse sem a correta emissão dos documentos fiscais. E aí, quais foram as verificações que nós fizemos? Nós nem aplicamos a ferro e fogo o que disciplina o artigo 530 ZZC, né? Nós basicamente verificamos se havia a identificação do transportador, e aí para a gente a identificação era simplesmente um CNPJ ou uma inscrição estadual, não haveria necessidade de conter razão social, ter CNPJ, inscrição estadual, um único dado desse já seria suficiente para a gente, e a placa do veículo. Fizemos essa verificação tanto no campo próprio, né, que tem no documento fiscal da nota eletrônica para informar a placa, quanto no campo de obrigações de informações complementares. Certo? Então, se o contribuinte informasse essa placa em qualquer um desses campos, por assim dizer, nós já nos daríamos por satisfeito e essa operação ela não era mais separada para autuação. E ainda com um reforço. Isso só foi feito nas notas fiscais que não havia um CTE acobertando o transporte e que também não havia um MDFE. Então, fizemos essas duas outras verificações, adicionalmente. Então, porventura, uma nota fiscal que foi emitida com a falta da placa do veículo que ia fazer o transporte. Caso aquela nota fiscal estava devidamente atrelada, referenciada a um CTE ou MDFE, essa operação também não foi separada para autuação, porque através desses outros documentos nós conseguiríamos identificar qual era o veículo e qual era a transportadora responsável. Então, nós adotamos um conservadorismo bastante significativo na hora de separar as operações, justamente para não gerar também volume de autuação muito acentuado, porque o objetivo não é simplesmente esse. Nós conversamos até com o Cindy Rochas logo no começo das primeiras autuações, foi tratada da questão da regra de rejeição que há na hora da emissão da nota fiscal eletrônica numa operação interestadual. Ouvimos, conversamos internamente, e aí, de fato, eu até pude depois passar as informações para o Selmo e para a diretoria com maiores detalhes, que por mais que haja aquela regra de rejeição, ela é válida, ela tem que ser obedecida, porque do contrário o documento não vai ser autorizado.
As informações complementares permitem que a placa seja ali informada, então não haveria nenhum tipo de impedimento para que o contribuinte atendesse à legislação, né? Foi colocado inicialmente, olha, eu tenho uma regra de rejeição que me impede de colocar a placa do veículo no campo próprio quando é uma operação interestadual. Perfeito, essa rejeição ela é válida, ela está ocorrendo, mas se eu informo essa placa nas informações complementares, não há qualquer tipo de rejeição. O contribuinte atende à legislação e também atende os critérios de autorização do documento fiscal. E, mais uma vez, lembrando que sempre atrelado ao documento também não ter um CTE e não ter um MDFE vinculado, certo? E, em termos de sanção aplicada, né, o artigo 530 ZZD, ele define que o documento que não atenda esses requisitos, ele é considerado inidôneo. Então, tinha um enquadramento muito objetivo ali que nós tínhamos que seguir, tinha que ser declarado inidôneo aquele documento, que a falta de informação do transporte não é simplesmente, por mais que às vezes haja simplesmente um erro, um descuido na hora da emissão, mas muitas vezes ele não é informado justamente para acobertar uma operação ilícita que vai ser realizada pelo contribuinte. Por isso que a legislação dá esse peso a esse erro de preenchimento, essa falta de preenchimento. O documento ele passa a ser declarado inidôneo. E aquilo que seria uma sanção muito gravosa, com 50% do valor da operação, né? Então a gente multiplicaria aí por 5 o volume das autuações, nós optamos ainda assim por utilizar uma sanção menos gravosa, que está prevista também ali no artigo 75A, parágrafo 3º, inciso 5, a linha A, item 2, em que é 10% do valor da operação, justamente por verificarmos que aqueles documentos fiscais eles foram devidamente escriturados, com o imposto recolhido, quando cabível, então nós optamos por utilizar essa sanção com menor valor. E aí, atendendo um pouco, já, de certa forma, um tanto quanto prévio ao que o Ed colocou, esse programa de fiscalização ele começou de forma bem inicial, né, um projeto piloto, um contribuinte piloto no final do ano passado, as primeiras autuações no início de fevereiro. A gente aqui internamente já sabia da questão do surgimento do Refis em breve, né? E justamente ocorreu no dia, salvo engano, 27 de março, quando começou a vigorar o Refis. Então, nós tentamos ao máximo casar essas autuações para que os contribuintes fossem contemplados aí com um programa de financiamento. Então, uma autuação ali que se finalizou no começo de março, no final de fevereiro, o prazo do contribuinte para impugnar, primeira instância, segunda instância, ao tempo todo estaria para ele disponível ali, sem ele conseguindo tranquilamente manter a exigibilidade suspensa do auto de infração com recurso administrativo, ele conseguiria chegar ao momento de início do Refis. Hoje o Refis já está vigendo aí já há quase 3 meses, então a gente tentou organizar da melhor forma possível para que isso também acontecesse. Então, foi basicamente as verificações que nós fizemos. O objetivo é justamente fomentar o correto preenchimento do documento fiscal para que a administração tributária tenha mais condições de produzir depois os trabalhos de auditoria. E aí uma informação que eu acho que vai ser de interesse do segmento: essas fiscalizações estão chegando ao fim. Os contribuintes que nós havíamos separado, que estavam no nível um pouco mais elevado aí de não conformidade, né? Nós já praticamente esgotamos essas fiscalizações, há um ou outro ainda pendente de fiscalização, e agora nós vamos monitorar. A expectativa é que, em especial os contribuintes que foram autuados, que a gente verifique o atendimento desse requisito da norma. Quando a gente volte alguns meses mais para frente, olhar os documentos fiscais, que a gente veja um CTE, um MDFE, que a gente veja uma nota com a placa sendo informada, ou em campo próprio, ou em informações complementares, para que os contribuintes preencham com a devida correção esses documentos, para que a fiscalização possa fazer o trabalho de verificação posterior. Não, pode prosseguir, Luiz. Salvo.
Num primeiro momento, o que nós tínhamos para falar era isso. Acho que eu consegui resumir bem aqui o que foi pensado, o trabalho que foi desenvolvido. Uma fala um tanto quanto direta, e aí talvez se quiser abrir para pergunta, se você já quiser fazer algum posicionamento. Nós temos aqui uma pergunta que ela vai... A mesma pessoa fez o mesmo posicionamento, que diz respeito a notas fiscais que servem sem a placa, mas que houve carta de correção posterior. E ele até coloca, no exemplo prático dele, ele teve autuações por notas que tinham carta de correção com os dados do transportador, que outras tinham o CTE vinculado e que teria sido objeto de autuação até notas fiscais canceladas, que estavam relacionadas no auto de infração. Então, ele pergunta sobre o tratamento nesse caso. Perfeito. Em termos de fiscalização, a gente tem que entender que a Receita Estadual ela tem uma competência de manipular e de trabalhar com um volume de informações muito grande, né? A gente pega, por exemplo, a nossa base da NFCE, nós já temos alguns bilhões de documentos fiscais emitidos, né? Bilhões. Então, é um volume muito grande e a auditoria nem sempre consegue fazer uma verificação minuciosa de todas as operações que ocorrem, e às vezes o relatório acaba tendo algum tipo de desencontro e algumas operações passam por uma autuação que não deveriam. Nesses casos, conforme eu também já havia antecipado para o Selmo naquele encontro anterior, cabe ao contribuinte relacionar esses fatos, apresentar em impugnação, que vai ser apreciado administrativamente pela turma de julgamento, na primeira instância, pelo CERF, na segunda instância, para que seja decotado, removido essas operações do auto de infração. Então, obviamente, o auto de infração vai, supondo que tenha outras operações também, ele vai seguir com um valor inferior ao inicial. Ou seja, né, esses casos aí, que foi detectada essa possibilidade de exclusão, apesar vamos dizer assim, do trabalho agora que vai ser gerado para a defesa, em se baseando e formalizando essa defesa, sendo realmente só isso, ou essa justificativa, isso aí, fatalmente, lá na frente, deve ser excluído do auto, né? Sim. Uhum. Eu não sei se o doutor Daniel, o doutor Lucas querem fazer alguma observação antes de... Uma observação, um comentário, Lucas. Primeiramente, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade da Secretaria de Fazenda e de você também estar conversando aqui com o setor, importantíssimo, né? E a abertura que a gente sempre tem com a Secretaria de Fazenda. Uma característica que o setor tem são operações que a gente chama aqui de operações triangulares, né? São operações que a pedreira, né, a extração da rocha ornamental, por vezes encaminha o bloco diretamente para as indústrias, para que seja feita os beneficiamentos, né, do setor de rocha. E nessas operações triangulares existe a emissão daqueles documentos simbólicos, que é justamente para e que assim sempre foi nossa experiência aí no setor de muitos anos sempre foi um grande problema aí para a própria fiscalização, né, enxergar isso dentro dos documentos fiscais emitidos, da escrita fiscal da empresa, porque um bloco ali vai gerar algumas notas e às vezes isso vai ser industrializado por ou mais empresas. E a dúvida, e também para a gente ter uma orientação do Secretaria de Fazenda, como proceder nesses casos, como que deve ser informada essas informações dos dados do veículo, do condutor, né? Que você fizesse um comentário também sobre esse tipo de operação, para conformidade mesmo, junto à Secretaria de Fazenda, tá? Dessas operações, tá bom? Perfeito, doutor Daniel. Estão me ouvindo, né? Sim. Maravilha. De fato, a legislação ela traz essa obrigação, mas não estipula em quais operações tem que ser preenchidas aqueles dados, aquelas informações.
mas, ao mesmo tempo, surge um critério lógico ali que a gente tem que sempre observar, tanto a fiscalização quanto, inclusive, os próprios contribuintes, né? Numa operação simbólica, em que não há um trânsito da mercadoria, né? Como que eu vou preencher as informações do transportador, sendo que não há nenhum transporte envolvido naquilo ali, né? Acho que surge aí uma impossibilidade lógica de ser feito isso. Fazer um paralelo com um atacadista de café aqui, só para mudar um pouco de segmento, quando ele compra uma mercadoria do produtor rural, a mercadoria não vai para ele, muitas vezes, é um atacadista no centro da cidade, ele remete essa mercadoria para um depósito, só que essa mercadoria sai do produtor rural direto para o depósito. Mas há uma emissão de uma nota de remessa simbólica desse atacadista para o depósito, para o armazém que vai fazer essa guarda, né? Então, acho que há uma impossibilidade lógica ali de preenchimento dessas informações, e caso o contribuinte queira adotar algum grau de conservadorismo aí também, para evitar que, porventura, a fiscalização também acabe não observando isso, talvez espelhar a informação da nota anterior nessa mesma nota de remessa simbólica. Isso se for possível. Esse exemplo que eu coloquei é um pouco diferente de como que opera o segmento de rochas ornamentais, mas talvez haja algum paralelo em relação a isso. Sim. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu estou com a Rafaela Tomás Pasto aqui com a mão levantada. Rafaela, eu vou abrir para que você possa falar e a gente possa ouvir aqui. Rafaela. Rafaela, sua mão levantada. Ela não tá nos ouvindo. O seu som está fechado, tá, Rafaela? Se você estiver aí desejando falar, eu vou... deixa eu ver aqui se está alguma dificuldade com ela. Acabei de mandar um pedido para ativar o som. Não Selma, foi. posso fazer uma pergunta que eu acho que está sendo recorrente aqui, que de Eu estou repente... vendo que tem algumas no chat aí. Pode perguntar. É, eu acho que uma dúvida, Lucas, de algumas empresas, e entender a que ponto assim, a Secretaria de Fazenda está pensando isso, né? Você falou que já teve uma bateria aí de fiscalizações, mas como a Secretaria de Fazenda vem pensando no prosseguimento, né, dos trabalhos, é a compatibilidade desse sistema de fiscalização, por exemplo, com instrumentos da cooperação fiscal ou de autorregularização, né? Você já colocou a dificuldade, que são muitas notas emitidas, mas que algumas empresas vêm colocando é que tem algumas situações específicas que talvez poderiam ser esclarecidas antes da lavratura do auto de infração, porque a partir da lavratura do auto de infração, às vezes, dentro da empresa, digamos assim, sobe de nível, vai para a diretoria, para pensar também a estratégia, como a empresa também se vê perante o Estado. Tem empresa que não gosta de ter débito, prefere sempre tá realizando até o pagamento de alguma coisa que às vezes poderia ser discutida, mas como que a Secretaria de Fazenda pensa em relação a essa questão da cooperação fiscal ou autorregularização, tá certo? Perfeito, excelente pergunta. Tiago colocou muito bem aqui no início da fala dele, né, a importância e o peso que a gente dá à cooperação fiscal. A cooperação fiscal, sempre quando nós vamos lançar algum produto, tecnicamente a gente chama de produto, né, há todo um trabalho de desenvolvimento anterior que leva cerca de 2 anos, em média, 1 ano e meio, 2 anos para ser desenvolvido. Então, se eu tomo a decisão hoje de disponibilizar um novo produto para autorregularização, eu tenho que entender que a administração precisa de um prazo aí de 1 a 2 anos para testar esse produto e colocá-lo no ar. E fora esse impedimento técnico operacional, digamos assim, há também uma vedação da legislação. Hoje há uma disciplina um pouco mais elaborada que diz respeito à autorregularização,
num sentido de que eu tenho um comando determinando para que a administração tributária obrigatoriamente realize a autorregularização em determinados procedimentos, por exemplo, nota fiscal não escriturada, nota fiscal, diferença de cartão de crédito do contribuinte do Simples Nacional, são as duas principais vertentes ali da autorregularização. E naqueles procedimentos, naquelas sanções que não estão previstas ali, na verdade, é o dever da administração tributária já proceder diretamente com a fiscalização. A autorregularização é um dever que deve ser observado, e no momento em que ela que não preenche os requisitos para que ela seja observada, surge naturalmente a atividade nata ali da fiscalização. Então, a gente já trabalha diretamente com a abertura de um procedimento de auditoria. Aberto esse procedimento de auditoria, ali pode-se ter uma interação entre o contribuinte auditado e o auditor fiscal. É por isso que quando o procedimento ele é inaugurado, é enviado uma carta, né, um termo de início de fiscalização, para que o contribuinte saiba, e ali é solicitado para que ele se apresente ao auditor fiscal, né, por e-mail, obviamente, mandando os dados para contatos, e a partir dali pode-se iniciar uma interação entre o auditor fiscal e o contribuinte. Em alguns casos, o auditor até abre a oportunidade para que o contribuinte faça uma impugnação prévia, digamos assim, não é tecnicamente uma impugnação, mas para que ele se manifeste, olha, verificamos essas irregularidades, nós já estamos em sede de fiscalização, não estou abrindo autorregularização, mas caso vocês queiram opinar previamente ao lançamento sobre isso daqui, fiquem à vontade. E aí, às vezes vem algo que o auditor até considera, de fato, ele desfaz o entendimento inicial dele e produz um auto de infração com uma maior liquidez, digamos assim, um valor mais exato. Essa é uma prática também que a gente realiza, mas, querendo ou não, ela varia muito de auditor fiscal para auditor fiscal. É ele que vai conduzir, que vai presidir aquela ação fiscal. Em alguns casos, ele vai abrir um pouco mais para essa interação, em outros casos, ele não vai abrir tanto para essa interação. Mas, de toda forma, sempre fica aberto ao contribuinte o pedido que nós fazemos para que ele se identifique através do e-mail do auditor fiscal, que é disponibilizado no termo de início da fiscalização, e até se colocar à disposição para discutir e debater o que vai ser objeto de lançamento durante aquela fiscalização. Tá ótimo. Nós temos aqui uma pergunta aqui da Maria, que ela fala assim: temos também autuações de CTEs emitidos por transportadoras de outras unidades da federação, quando o transporte se inicia no Espírito Santo, onde o tomador de serviço é o cliente de outra unidade. Que ferramenta a CEPAR disponibiliza para que o remetente, Espírito Santo, consiga ter acesso ao CTE onde não somos tomadores? Beleza, Selma. Essa pergunta aí guarda relação com outro procedimento de fiscalização, não com esse que a gente está discutindo aqui inicialmente, mas a gente pode tratar dele também tranquilamente. Esse é o procedimento de fiscalização em que a gente cobra o que a gente chama aqui de ICMS-ST Transporte, né? Então, quando uma transportadora de outra unidade da federação presta um serviço de transporte que se inicia no Espírito Santo, a legislação atribui a responsabilidade ao remetente da mercadoria, para facilitar um pouco a conversa, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido na prestação do serviço, né? E aí, como que o remetente ele pode ter acesso a essa documentação, né? Para que ele saiba que ali ele figurou como um substituto, um responsável tributário que ele deveria ter o recolhimento. Acho que essa é o cerne da pergunta. As informações relativas aos documentos fiscais eletrônicos, elas são propagadas por web service, que é disponibilizado pelo Ambiente Nacional. Então, tem que verificar qual que é o web service disponível de distribuição do CTE, para que a empresa tenha um desenvolvimento para conseguir absorver esses documentos, analisá-los e verificar quando que ela teve o enquadramento ou não ali como responsável. Regra geral, os CTEs eles são distribuídos para todos os atores envolvidos, né? Podem ser até 6 atores distintos.
Ok, tem mais perguntas aqui, duas são semelhantes, né? É que, como você comentou, você fez abordar a questão que vocês buscaram também tentar identificar a informação no MDFE ou no CTE. As perguntas são assim: nas operações que exijam o MDFE, fica dispensada a menção da placa no campo de informações complementares? Ele fala assim: oportuno esclarecer que essa informação já consta do MDFE. E a outra, a pessoa coloca: no caso da nota fiscal acobertada por CTE ou MDFE, está dispensada de informar a placa? Não, a resposta é não nas duas situações. Há um dispositivo objetivo ali na legislação que determina que a placa deve ser informada na nota fiscal, né? Isso daí foi colocado em termos do procedimento de fiscalização, de forma que quando a gente pôde pesquisar e verificar essa placa em um outro documento, a gente se absteve de fazer a autuação. Mas isso não quer dizer que não há necessidade de informar a placa nas notas fiscais que, porventura, estão referenciadas ao MDFE. A legislação continua em vigor e ela disciplina que a placa deve estar também refletida na nota fiscal. Até porque tem até situações em que há divergências entre isso, né? Eu tenho a nota fiscal falando uma placa, o CTE falando outra placa, o MDFE falando outra placa. Pode até parecer absurdo, mas tem operações em que eu tenho uma pluralidade ali de placas para o mesmo transporte, a partir do momento que eu analiso documentos fiscais diferentes. Ok. A Rafaela continua com a mão levantada, mas não teve. Mais perguntas aqui. Uma é sobre prazo legal para o transporte e emissão da nota, após a emissão da nota fiscal. Qual o prazo legal? A pergunta que está aqui. A outra, vem um questionamento, acho que você fez a abordagem aí, mas eu estava dando uma lida nas perguntas, é porque não foram emitidas notificações em vez de autuação, sendo que nem todos os contribuintes têm intenção de sonegação, mas sim erros sistêmicos, pois podem verificar que houve emissão de CTE e MDFE, ou seja, no caso, eu estou entendendo que se houve a emissão do CTE e do MDFE dentro do procedimento da fiscalização, em princípio, essas notas estariam excluídas das autuações. Pode ter acontecido que num cruzamento desse não tenha sido identificado, e aí, no caso, o contribuinte vai ter que se defender demonstrando isso. É isso? Perfeito. E quanto à primeira pergunta, a legislação não disciplina um prazo em que deve ocorrer o início da prestação de serviço de transporte após a emissão da nota, né? Mas esse prazo ele tem que ser razoável, né? Ele não é objeto de disciplina da legislação tributária para fixar em até 48 horas deve-se iniciar o início do transporte da mercadoria, por exemplo, né? Mas a partir do momento que eu tenho a emissão de uma nota e eu quero realizar esse transporte em 30 dias depois dessa emissão, já se apresenta como um período bastante desarrazoável, né? Então, você tem que emitir a nota fiscal no momento em que já todas as organizações foram realizadas, todos os alinhamentos para que a mercadoria saia e seja transportada. Um período ali de intervalo ele é razoável, mas esse período não pode ser muito longo. Temos mais perguntas aqui. Que tal? Aqui é uma de caráter geral, né? Porque eles estão perguntando como é que funciona a fiscalização eletrônica através desses novos aparelhos instalados em novos pontos do Espírito Santo. Eu acho que você teve até eu não sei se foi uma matéria, uma reportagem, alguma coisa que eu vi que era você que estava lá mostrando para o governador, que pelo que eu estou entendendo aqui, isso é a questão do cerco eletrônico, né? E como é que está a interação aí da fiscalização aí, tanto dessa questão de transporte e outras, mesmo que não esteja aí dentro do foco de hoje, se você puder dar uma falinha aí sobre isso, também é interessante. Perfeito. O cerco inteligente, né, o cerco eletrônico, é um programa desenvolvido pelo governo do estado, participa várias secretarias, DETRAN, a Secretaria de Segurança Pública e também a Secretaria de Fazenda, né? E é isso aí, aqui na Secretaria de Fazenda operacionalizada pela Receita Estadual.
e é um conjunto de pontos de leitura que dá para se identificar os veículos que estão trafegando na pista, né? E aí, com isso, a gente pode trazer isso daí para um contexto da administração tributária, para que a gente identifique os transportes irregulares, né? Veículos transportando cargas sem documentação fiscal ou, às vezes, até mesmo com a documentação fiscal irregular. Então, esse que é o objetivo. Casar uma fiscalização presencial, digamos assim, mas aí a presencial realizada por um aparelho, né, de leitura, com uma fiscalização ali em relação aos documentos fiscais eletrônicos. Essa questão do cerco eletrônico, ela inclusive lá atrás, em 2018, 17 para 18, também teve todo um envolvimento do próprio Detran por conta de um grupo de trabalho que envolveu o Ministério Público do Trabalho, envolveu o Detran, envolveu o DENIT, Cindy Rocha, uma série de outras entidades, que era também a questão do peso, né, do acompanhamento do peso. Ele nasce e tem toda essa ampliação aí, só rememorando por que 2017, 2018, porque foi quando, infelizmente, a gente teve aquelas duas grandes ocorrências aí com o envolvimento do transporte de rochas, né? Tem um questionamento aqui da Cíntia. Ela coloca assim: Porto de Praia Mole exige os dados do transportador e modalidade de frete em notas fiscais emitidas simbolicamente para a formação de lote, quando as mercadorias já são transportadas diretamente pelas pedreiras através de nota fiscal de remessa por conta e ordem, onde já constam todos os dados do transportador. Portanto, trata-se de uma exigência que, em teoria, exigiria um CTE adicional para vincular a nota fiscal para a formação de lote. A meu ver, é um abuso do recinto alfandegado, ou seja, ela não faz nenhuma pergunta, né? Ela está dando uma colocação, um entendimento dela aí. Não sei se... Isso aí também não se reportaria a gente, teria que ver com o recinto alfandegado aí sobre esse tema. Ok. Que o Pedro Jorge coloca: qual a possibilidade da Cefaz do Espírito Santo habilitar a tag XML, permitindo informar o CPF do contador / empresa contábil, para que o contador possa baixar por meio de seu software, utilizando o certificado digital do contador, garantindo que os documentos fiscais sejam auditados por auditoria eletrônica, na base de dados da empresa contábil. Acho que um assunto complementar aí, mas talvez caiba aí a gente ter uma conversa mais direcionada. Sim, é um assunto que foge um pouco aqui, mas a gente pode estar conversando com o setor aqui da fiscalização que trata sobre os documentos fiscais eletrônicos, para ver se isso se tem alguma regra de rejeição que a gente habilitou para que seja impedido essa informação. Não me parece razoável que a gente faça esse impedimento para a gente poder tratar disso daí. Aí teria que abrir uma nova frente de conversa, Selma. Caso vocês queiram, a gente pode trazer os colegas que trabalham no dia a dia com esse tema para poder se pronunciar. A gente pode buscar, a gente tem contadores aí, a gente pode envolver o pessoal do CRC, tem aqui uma regional aqui também, tem do Estado, para tratar, já que envolve aí a questão dos contadores, né? É interessante estar em conjunto. Tem uma pergunta da Daiane, que ela pergunta sobre nas operações em que houver troca de veículo durante o percurso, como preencher o documento fiscal. Nas operações em que houver troca de veículo durante o percurso, como preencher o documento fiscal? Perfeito. Se essa troca, se essa informação já for previsível, isso pode ser colocado na nota fiscal, né? Já informando isso. Ela sendo previsível. Ela não sendo previsível, aí não tem como. É impossível exigir que a placa, no momento da emissão da nota fiscal eletrônica, se tenha todos os dados do transporte que vai ser realizado até o local de destino. Mas se eu emito a nota, eu sei que vai ter um transbordo da mercadoria, uma outra transportadora vai assumir, eu vou ter um CTE ali de redespacho, né? Com a descarga da mercadoria, com a recolocação da carga em outro caminhão, isso pode ser sinalizado ali no documento, mesmo que não consiga
apontar qual é a próxima transportadora ou o próximo veículo. Isso tem como o contribuinte se antecipar em relação a isso aí e usar as informações complementares para discorrer sobre o tema. Ok, o Walton pergunta assim, é obrigado a informar transportador e placa quando o frete é por conta do destinatário? A obrigação continua. Ela não tem essa regra de exceção, digamos assim. Aqui. Agora já falamos. Atividade da CEPAG já falamos. Exportação. Aí tem uma pergunta que é se na nota fiscal de exportação tem que ter o nome do motorista e placa do veículo. Já foi abordado. Tem uma questão aqui que pode não estar diretamente relacionada, mas como foi colocado aqui, e tem a ver com essa questão do ICMS, ele vem aqui a base de cálculo para recolhimento de ICMS, de instituição tributária, é o valor do CTE ou das pautas de distância? Aqui esse não deve ser substituição, não, esse ST aqui deve ser sobre frete. Eu confesso que a pergunta do Matheus Cardoso, eu fiquei aqui um pouco na dúvida. Está escrito a base de cálculo para recolhimento do ICMS-ST, o valor do CTE ou das pautas de distância. Deve-se fazer o recolhimento desta parte se tiver divergente? O responsável pelo recolhimento fica para o remetente? Não sei se você conseguiu compreender, Lucas. Caso contrário, a gente pode tentar localizar aqui o Matheus e pedir a ele para que verbalize isso aí, né? Talvez seja mais... Então, regra geral, a base de cálculo para o recolhimento vai ser o do conhecimento de transporte, o valor da prestação previsto no conhecimento de transporte. É assim que a gente tem lidado com esse tema. A pauta ali vai surgir, assim, o interesse da fiscalização em relação a isso, uma situação em que verifique-se abuso, por exemplo, um transporte de um bloco de rocha. Vou colocar um exemplo bem difícil. Daqui para a Bahia, um total de frete de R$50, por exemplo. Né? Não tem como uma prestação de serviço acontecer nesse valor. Isso aí seria impossível economicamente uma empresa se manter funcionando com esse tipo de precificação. Ok. Doutor Daniel, doutor Rogério, doutor Lucas, alguma coisa adicional? Não, Selmo. Não, Selmo, sem comentários. Eu faço porque foi falado do Refis, né? E nós temos a questão de quais situações vão estar cobertadas, a questão do tempo, né? Do prazo temporal. E pelo que consta no Refis que a gente está em curso, podem ser contemplados débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de julho de 2022. Perfeito. Como nós tivemos aí ao início, como você me disse, desse processo de fiscalização ali no final de 22, encerrando a primeira etapa em fevereiro de 2023, né? Ok, que foi pego aí um prazo anterior. Mas é possível e é permitido imaginar que nós vamos ter, dentro, por exemplo, de alguns autos, situações de emissão de notas que geraram autuação após o prazo, né? Ou seja, então, haveria o tratamento diferenciado daquelas notas emitidas até 31 de julho e o tratamento a partir de 31 de julho, não, deixa eu olhar certo para não falar. É isso mesmo, 31 de julho de 2022. Né? Perfeito. Então, assim, de fato, o Refis ele contempla somente os fatos geradores que ocorreram até 31 de julho, conforme você bem colocou. Então, vamos supor que uma determinada autuação englobou todos os períodos do ano de 2022. Né? Eu vou ter 7 meses daquela autuação possível de ser parcelada, financiada e gozar dos descontos previstos pelo Refis, e os outros 5 períodos eu não vou ter essa possibilidade. Então, eu caio numa regra geral,
desconto de 75% para pagamento à vista, aqueles critérios normais de parcelamento, certo? Então, mesmo nessa situação, fica aberto para o contribuinte a adesão ao refis, mas nos fatos geradores, né, nos períodos autuados após a data de encerramento, aí, de fato, não há essa possibilidade. E aí, como o Ed colocou até como pleito inicial, aí é o setor fazer uma demanda, um pleito junto a nível político aqui com o governo do Estado mesmo, secretário de Fazenda, governador, demais secretários políticos, para que seja, se for o caso, né, se for o entendimento da sociedade que é necessário uma prorrogação desse refis, o Estado tenta fazer o convencimento junto ao CONFAS para uma nova rodada, uma prorrogação, pegando os fatos geradores até julho desse ano, por exemplo, mas isso aí teria que ter um novo programa de financiamento, ou uma postergação dele e tem todo aquele fluxo de trabalhar ali no CONFAS em relação a isso. Uhum. Nós temos aqui tem a pergunta onde vai ser disponibilizada a gravação desta live. Nós vamos estar, inclusive, eu estou vendo aqui que o registro aí fica nosso abraço aí, a subsecretária de Competitividade, a Raquel Freixo, ela está, eu estou vendo pelo nome aqui, ela está perguntando onde vai ser a gravação dessa live. Então, nós vamos disponibilizar no site do Cindy Rochas, né? E a gente também encaminha link aí para a Cefaz, se quiser disponibilizar nos seus meios de comunicação. E eu lhe encaminho o link também, viu, subsecretário, sem problema nenhum. Tá? Obrigado aí por estar acompanhando. E a gente registra aqui que também é uma outra subsecretaria, uma secretaria que a gente tem tido sempre um bom diálogo, né? Que é o pessoal da sede lá. Ok? Então, nós temos aqui um participante anônimo. Em caso de operação, remessa simbólica, o tipo do frete informado foi 2, com frete, porém, nesse caso, o tipo de frete deveria ter sido 9, sem frete, uma vez que a operação não teria transporte de mercadoria. Neste caso, o documento foi considerado inidôneo, pois não tinha dados do transportador. Pelo explicado até aqui, entendo que, nesse caso, poderíamos defender, impugnar, explicando que não houve a circulação da mercadoria. Minha dúvida, então, nesse contexto, seria quanto ao tipo do frete informado incorretamente. Neste caso, este erro poderia ser caracterizado nesta fiscalização como informação inidônea também? Excelente pergunta, Céu. E aí, às vezes, algumas autuações elas surgem em decorrência de um preenchimento incorreto do documento fiscal eletrônico. Então, por exemplo, aí claramente é um documento em que ele não movimenta a mercadoria, né? Não há uma movimentação física da mercadoria. A gente até tratou uma pergunta semelhante anteriormente, discorremos sobre isso. Mas ao ele colocar que teria frete naquela operação, ele leva a fiscalização a acreditar naquela informação, ela está prestada ali na nota fiscal eletrônica. Se eu tenho a movimentação da mercadoria, se eu tenho um frete, eu preciso saber quem transportou essa mercadoria. Eu preciso saber. E aí, muitas vezes, o documento fiscal emitido pelo contribuinte apresenta algumas contradições. Eu coloco que a natureza da operação é uma remessa simbólica, mas falo que ela é com frete, né? Ou falo que é uma venda de mercadoria e quero dizer que ela é sem frete. Então, o contribuinte tem que se policiar em relação a isso para preencher corretamente o documento, até para evitar um possível desvio de entendimento por parte da fiscalização. Mas ali me pareceu, no primeiro momento, bastante objetiva. Ela falou, o contribuinte informou que o documento foi emitido com a previsão de que fosse realizado o transporte e não tinha os dados exigidos pela legislação. E aí cabe agora ao contribuinte provar que, na verdade, aquele documento não ensejou a movimentação física da mercadoria, não houve o transporte, que o tipo adequado ali do frete deveria ser 9, né, sem frete, para que, em julgamento administrativo, seja removida aquela operação. E, tem uma dúvida, eu lembro que essa questão a gente já tratou em momentos anteriores sobre a responsabilidade de emissão do MDFE, né?
O Ricardo Grola não está nem aqui, mas eu lembro que a gente debateu muito sobre isso, o próprio doutor Daniel, o doutor Lucas. Eu acho que nós chegamos a conversar também com a Cefaz sobre isso, mas está aqui, é um participante também que não se identificou, está aqui. Dúvidas sobre a MDFE. De quem é responsabilidade de emissão quando o transportador é autônomo? Perfeito. Vamos ver se a gente lembra daquela conversa que a gente teve lá. Isso foi em 2020, Céu. Isso aí foi ali em plena pandemia. Na verdade, naquele momento, teve até a emissão de um parecer por parte da Secretaria de Fazenda. Eu lembro que vocês vieram com um pleito alegando que vocês estavam tendo transtornos comerciais, né? E às vezes até transtornos com outras unidades da federação, porque para o contribuinte original que recaía a obrigação da emissão do MDFE, isso não acontecia, e aí se um... Não acredito aqui. Não acredito que a internet caiu para o mim. destinatário emitiu, acho que cortou a fala, Samuel, alguma coisa? Não, para mim cortou, mas aí eu pergunto ao Daniel, aos outros que estavam acompanhando, para vocês estava ok? Ok. Tá ok, Celso. Não, se estava ok, para os outros também foi. Pode continuar, secretário. Beleza, que eu vi que com você deu uma cortada aí. Então, se um ator ali, emitente, transportadora, destinatário, poderia assumir o lugar do outro. E aí o parecer foi bem claro em que a legislação prevê a responsabilidade para um contribuinte e não prevê esse deslocamento da responsabilidade. Então, se, por exemplo, é o emitente que tem que emitir, é o emitente que tem que emitir, na hipótese em que ele não emita, o destinatário não pode assumir essa obrigação no lugar dele. E era justamente esse conflito que estava dando, salvo engano, na época, com o Estado da Bahia. Vocês alegaram que nos postos fiscais, quando eram abordados, eles realizavam algumas autuações, ou pela falta do manifesto, ou até mesmo pelo manifesto que foi emitido pela pessoa errada, né? E aí, lembrando que o transportador autônomo, aqui no Espírito Santo, ele goza da prerrogativa ali de fazer a emissão pelo aplicativo da NFF, então ele consegue também fazer a emissão de CTE e do MDFE. Então, as empresas que operam com transportador autônomo também podem ensinar, muitas vezes o transportador não tem um traquejo muito grande ali com manuseio de celulares, uma ferramenta específica para a emissão de documentos fiscais eletrônicos, mas o Espírito Santo ele é referência, ele é o estado que, em termos comparativos, com maior posição de destaque no volume de emissão de conhecimento de transporte e de MDFE por parte de transportador autônomo. Então, esse já é um tema que está bastante recorrente aqui para a gente. Ok, estamos caminhando aí, mas tem mais perguntas ainda, Lucas, aí vamos usar um pouquinho aí da sua disponibilidade. A Ludmila está perguntando em relação a ICMS de frete por conta de transportadora fora do estado, qual a responsabilidade do embarcador quanto a esse recolhimento? Do embarcador? Isso. Ele fala assim, ó, o ICMS de frete por conta de transportadora fora do estado. Qual a responsabilidade do embarcador quanto a esse recolhimento? Olha, num primeiro momento eu não vejo responsabilidade do embarcador, a não ser que ele assuma um outro papel também ali previsto no CTE, né, obviamente, e na legislação que disciplina o artigo 220, né, que disciplina a substituição tributária do transporte. Mas pelo simples fato dele ser embarcador, eu não estou vendo como recair sobre ele a responsabilidade. A não ser que ele também seja o remetente, o destinatário, em alguns casos, como que é a operação em si. Porque pelo fato da transportadora ser fora do estado, não quer dizer necessariamente que ele, embarcador, não seja o responsável pelo frete, né? Aí vai depender muito disso aí da responsabilidade, eu acho, e pelo frete, independente de qual seja a base do transportador, vamos colocar desse jeito. Perfeito. E aí, sobre esse tema também, Selma, esticando um pouquinho, apesar de não ter sido perguntado, é um outro tema em que, em alguns casos, ocorrem algumas autuações
pelo incorreto preenchimento do conhecimento de transporte, né? Então, a transportadora vai emitir o conhecimento de transporte, coloca como remetente uma pessoa que não foi o remetente, né? O fisco não tem como saber quem de fato foi o remetente daquela mercadoria. Ele parte das informações que foram prestadas e estão previstas nos documentos fiscais. Então, zelar também as transportadoras quando vão fazer esse tipo de emissão, para que eles apontem corretamente quem são os atores responsáveis ali, quem é o remetente, quem é o destinatário, tomador, expedidor, recebedor, quem é cada figura, porque isso tem reflexos tributários. Então, um conhecimento de transporte emitido com erro, ele pode conduzir a fiscalização à cobrança de imposto contra um contribuinte que, no caso do documento ter sido emitido corretamente, ele não seria o responsável tributário. Ok, né? A gente vê que, assim, pegando fora das perguntas aqui, Lucas, a gente às vezes conversa, porque existem coisas, às vezes, que a gente até observa que o próprio avanço da tecnologia hoje está permitindo, né? Cruzamentos e verificações que até então não era, e às vezes o contribuinte, embora já existisse algum instrumento legal que indicasse a necessidade de adoção de alguns procedimentos, ele acabava não adotando, e isso aí virou, vamos botar assim, um uso e costume, que quando começa a haver a cobrança ou a exigência, é como se tivesse vindo algo novo, né? Mas que, de Sim. novo, na verdade, são os recursos aí que a tecnologia está disponibilizando para esses cruzamentos e para se chegar, às vezes, a alguma assim, identificação de que algo que deveria vir sendo feito, ele não está, né? Até, né, voltando a esse exemplo que eu dei anteriormente, numa fiscalização que eu conduzi pessoalmente, nós verificamos que um determinado contribuinte tinha sido emitido contra ele, né, ele como remetente da mercadoria, uma prestação de serviço em que começava no Espírito Santo e terminava, salvo engano, no norte da Bahia ali. E aí, quando a gente foi ver, na verdade, houve um erro de emissão do conhecimento de transporte. A transportadora emitiu errado. Aquela prestação de serviço, ela começava em Salvador e finalizava no norte da Bahia. Tinha uma prestação anterior de serviço que tirava a mercadoria do Espírito Santo e levava para a Bahia, até Salvador. Essa etapa era realizada por uma transportadora, e uma outra transportadora pegava essa mercadoria em Salvador e levava até o destino final, né? Uma operação típica aí de redespacho, de transporte, isso acontece com uma frequência bastante grande. Só que esse CTE de redespacho ele foi emitido com várias incorreções, inclusive trocando um campo que é muito caro para a administração tributária. A UF de início da prestação é a UF que vai ficar, que tem o direito àquele imposto que é devido na prestação. O contribuinte simplesmente deslocou o início da prestação da Bahia para o Espírito Santo. Isso levou um impulso inicial da fiscalização em relação a isso. Aí, quando é bem documentado, quando é provado, quando o contribuinte coloca previamente, ou às vezes até mesmo em fase de impugnação, sendo factível e tendo provas ali que documentem isso, a acusação se retira, digamos assim. Ou é removida a operação do auto de infração, ou até deixa-se de autuar aquela operação. Ok, nós estamos aí avançando o horário, são 12h14, eu vou me permitir pegar mais duas perguntas aí, a gente ir para as considerações finais, né, até porque a gente tinha aí um compromisso de horário com vocês. Aqui a Sabrina, ela pergunta se na nota fiscal de exportação tem que ter o nome do motorista e placa do veículo, né? E a Aline, ela pergunta se nas operações de simples faturamento, como não há circulação de mercadoria, ela usaria 9 sem frete, sem nenhum dado do transportador. Então, teria essas duas aí, a gente... Ok. Em relação a uma operação de exportação, eu estou entendendo que é uma operação de exportação com transporte rodoviário, né? Então, a gente levando a mercadoria para Bolívia, para Argentina, Chile, estou vendo algo mais ou menos nesses termos, né? Pela pergunta ali com os dados mínimos que foram colocados. Não há previsão de regra de exceção para a situação, acho que dá para ser informado esses documentos ali
tranquilamente essas informações, quem é o motorista, qual que é a placa, quem é a transportadora. E a segunda pergunta, Selma, me recorda agora, por gentileza, que eu acabei esquecendo. Ela fala do... Aqui que eu acabei transferindo para as respondidas aqui, eu fui... que ela fala as operações de simples faturamento, como não há circulação de mercadoria. Perfeito. Perfeito, a colocação dela ali é bastante razoável. Informar que não há circulação de mercadoria, utilizar a descrição da natureza da operação, falar que é um simples faturamento, usar o CFOP adequado para registrar essa prestação, essa operação também. Não adianta falar que é simples faturamento, depois coloca um CFOP 5102. Informar que não há o frete ali, porque obviamente não há movimentação da mercadoria e, de fato, não haveria necessidade, até porque nem existe os dados do transportador. E a gente falou que seriam as duas, Lucas, mas vou abusar aí da boa vontade do assistente subsecretário que está aí aguardando a finalização, e realmente as duas últimas aqui. Uma é do Rolton Aguiar, que ele pergunta assim: transporte próprio que ocorrer dentro do mesmo município é obrigatório o MDFE? E vamos nessa, e depois eu vou para a Natália e a gente vai para o encerramento. Se é obrigatória a emissão do MDFE num transporte dentro transporte próprio dentro do mesmo município. Agora, de cabeça, eu não recordo as regras de obrigatoriedade de emissão do MDFE. Esse transporte, não há uma emissão do CTE, obviamente, aí, mas esse transporte ele não vai vir para a regra de incidência do ICMS, porque está dentro do mesmo município, mas, pelo que eu recordo, o MDFE ele é exigido nas operações internas. Eu precisaria ver melhor isso daí, Sam. Se você quiser depois nos passar essa pergunta, a gente tenta retornar com detalhes em relação a essa pergunta específica. Ok. E aqui a Natália, está aqui, ó. Temos muitos problemas com os transportadores acerca de erros cometidos nos CTS. Nos casos em que as correções não sejam permitidas pela carta de correção e a anulação não é mais permitida, nesse caso só é possível a correção através de cancelamento extemporâneo? Em alguns casos ainda, tá? Então, vamos lá, CTE, né? A partir da emissão do CTE, eu tenho 168 horas, né, 7 dias, para fazer o cancelamento do CTE, o cancelamento normal. Posso fazer também carta de correção, mas essa carta de correção ela não pode alterar as variáveis que estão relacionadas à tributação, não pode alterar o valor da operação, não pode alterar a alíquota, o valor do ICMS. Quando você quer fazer alguma alteração em relação aos atores, também ele não pode, salvo engano, para o tomador de serviço, que agora há a previsão de você conseguir fazer uma nova emissão de um CTE fazendo essa adequação. Passado esse prazo de 168 horas, a única opção é o cancelamento extemporâneo. Mas o cancelamento extemporâneo, ele também não é um instituto sem regras. Então, por exemplo, um CTE que está vinculado a um registro de passagem, por exemplo, não tem como você fazer um cancelamento extemporâneo. Há uma marcação objetiva que aquela mercadoria transportou porque aquele veículo que, em tese, estaria prestando aquele serviço, circulou. Se eu tenho um CTE e esse CTE se vincula a um MDFE que está autorizado, que ele está ativo, mais uma vez, é uma regra de impedimento até do cancelamento extemporâneo, porque se foi emitido MDFE, mais uma sinalização de que aquilo ali está em transporte, que está em percurso. Então, quando possível, quando atendidas as regras objetivas previstas nos manuais, né, que tratam da rejeição, isso não é nem algo, uma escolha da Receita Estadual aqui do Espírito Santo ou do auditor que vai se pronunciar em relação ao pedido de cancelamento. São regras de validações objetivas que há no ambiente nacional, no Rio Grande do Sul, que é nosso autorizador. E, além disso, há também uma carga valorativa que o auditor fiscal ele exerce para entender se, de fato, aquela prestação pode ser cancelada, se, de fato, ela não ocorreu, se não houve o transporte daquela mercadoria. Ok, Lucas. A gente vai agradecer, né? Não sei se
os doutores Daniel, Rogério e o doutor Lucas querem fazer algum comentário. Nós estamos indo aí para o nosso encerramento. Antes de eu passar a palavra aí às considerações do Lucas e do subsecretário Tiago. Vou agradecer também, eu acho que foi uma manhã bem proveitosa, conseguimos tirar bastante dúvida aí do ponto da fiscalização específico e outras também sobre esses assuntos relacionados ao frete. E agradecer à Secretaria de Fazenda, ao Tiago e ao Lucas pela disponibilidade, tá bom? Obrigado, doutor Daniel. O Rogério, o doutor Daniel falou em nome do grupo, do Davi e Ataíde. Não, a gente só reitera o agradecimento. É sempre oportuno criar esse espaço aqui para tirar dúvidas, né? Não sei se faz sentido para o Lucas elaborar depois ou encaminhar algum tipo de orientações, né? Depois dessa sua experiência, né? Você certamente identificou uma série de informações que às vezes é esclarecimento, assim. Então, algum tipo de manual, né, Selma? O pessoal que trabalha aí na parte sempre é bom fazer, digamos assim, um checklist dos maiores inconsistências que você encontrou, naturalmente que não foram praticadas com dolo, foram realmente assim falhas de identificação. Se puder depois sinalizar, que a gente divulga isso, né, Selma? E aí vai criando uma memória no setor também. Porque o doutor Rogério está colocando, para eu entender, Lucas, é que passada essa fase que vocês viram da fiscalização, a gente, de repente, pontuar quais foram assim, os destaques, né, de não observação de procedimentos que levaram a autuações para a gente espalhar isso aí como um ponto de atenção do setor. Algo que depois a gente conversa aí, para a gente avaliar. Doutor Lucas, alguma coisa? Perfeito, Selma, exatamente. Obrigado. Selma, só deixar registrado também os parabéns aí, tanto para o Síndio Rochas quanto para a Cefaz. Realmente, essa proximidade aí é muito importante, né? É muito vantajosa para o contribuinte e não há motivo, sabe, porque haver esse afastamento, né, do fisco-contribuinte, né? Hoje em dia, a gente vê que a proximidade, ela traz muitos benefícios, tanto com relação à orientação, com relação a esclarecimentos de questões técnicas. E, mais uma vez, a Cefaz está dispondo aqui do seu tempo para poder ajudar nessas questões, né? Então, só deixar mesmo registrado aqui meus parabéns, tanto para a entidade Síndio Rochas, quanto para a Cefaz. Bem, passar aí a palavra ao Lucas, ao Thiago, para as considerações finais. Bom, boa tarde, já adentramos aí à tarde. Parabenizar aí ao Lucas, mais uma vez a iniciativa do Síndio Rochas. Reforçar a fala final aí do Dr. Lucas, realmente muito importante essa aproximação. E só repetir o que eu falei no início, né, que a gente segue à disposição, Selma, e demais presentes para seguir essa parceria, esclarecimentos, e o que for necessário, em nome aqui da Receita Estadual e do colega Benício. Parabéns, Lucas, mandou bem demais. A gente segue à disposição de vocês aí. Obrigado. Obrigado, Deixar o Thiago. camisa 10 encerrar agora. Obrigado, Selmo. Como foi pedido por vocês e bem colocado pelo Thiago, de fato, apesar da gente aqui ocupar uma posição de fiscalização que aparentemente gera um distanciamento em relação aos contribuintes, a gente tem tentado mudar isso aí a todo momento, então a gente tem buscado atender todos os pedidos, todas as iniciativas que partem do Síndio Rochas e de outras associações também representativas. Então, sempre que surgir um tema aí um pouco mais relevante, que tenha uma conotação um pouco mais ampla e seja do interesse do segmento, podem nos procurar, a gente está sempre à disposição aí para poder fazer iniciativas como essas e outras que forem necessárias para que a gente também possa ter a oportunidade de fazer um trabalho de orientação, de explicação, aproximar a Receita Estadual dos contribuintes. Obrigado. E aí, em nome do presidente Ed, Síndio Rochas, e também do Thales Machado, que é o presidente do Centro Rochas, uma vez que o Síndio Rochas puxou aí a realização do evento, mas contou com o apoio do Centro Rochas. A gente agradece aí a disponibilidade de vocês, agradece ao secretário Marcelo, que a gente entende o motivo da não presença, agradece aí ao subsecretário Tiago, ao Lucas, com quem a gente sempre aí conversa quando a coisa aperta. O setor organizado, para ele, não interessa que não exista fiscalização, né? O que a gente sempre defende é que ela seja de forma equilibrada
e que a gente tenha o balanceamento entre controle e operação, para que uma coisa não trave a outra, né? Então, é sempre importante, esse diálogo é importantíssimo, né, para que a gente não tenha aí travas desnecessárias, mas que, ao mesmo tempo, também não se perca aí o controle e o necessário acompanhamento da coisa, das operações. Nosso agradecimento a todos que participaram dessa live, apresentando dúvidas, questionamentos, que ouviram, e a gente pede aí que isso aí seja replicado. Às vezes a gente pode contribuir com um colega dando uma informação. Eu costumo dizer que às vezes a gente fala muito do cara que é pão duro só em recurso financeiro, né? Mas existe a pão durar do conhecimento. Às vezes eu não compartilho. Então, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu passo a ter conhecimento, é importantíssimo que eu distribua para que a gente possa nivelar aí, ter um setor cada vez mais forte, ter uma operação mais sadia, mais saudável, concorrências mais leais, e, com isso aí, desenvolver nossa economia, nossa sociedade. Então, mais uma vez, aí, obrigado a Cefaz, ao Tiago, ao Lucas, ao doutor Lucas, ao doutor Daniel, ao doutor Rogério, que também nos apoia, ao Giovanni, que está acompanhando aí pelo Centro Rochas também, e a todos vocês. Muito obrigado, um abraço, uma boa tarde e bons dias aí pela frente. Até mais.